Cainho. Não me bosta, hein, cara. Pessoal, por que meu nome tá Cid Discreto? Vou ser sincero. Eu escrevi Cid e apareceu alguma coisa ali na barra de, tipo, pra consertar, né? Tipo, você escreve um bagulho errado, você clica ali e vai a palavra certa, né? Eu botei Cid. Aí eu não lembro, tinha um bagulho lá e tinha discreto. Aí eu cliquei discreto, aí ficou Cid Discreto. Oi, gente. Ô, meninos, eu quero terminar de corrigir isso aqui, ó. Nós começamos a corrigir, pelo menos? Não, que eu lembro que ninguém achou. Aí eu achei a minha aqui. Caio, achou? Se o Caio não achou, ninguém. E aí, Caio? Achou? Só sei de uma coisa, professor. Eu vou te falar, ó. Ontem a gente foi jogar junto. Eu, Caio, Isaías e nosso amigo Luiz. Os 4 juntos. Aí o que aconteceu? Eu tive que sair 7 horas, né? Eu falei, vou fazer algumas coisas, vou adiantar alguns trabalhos e tal. Pra não ficar amanhã corrido, porque tem trabalho pra fazer, né? Hoje. Aí eu falei, eu vou fazer. Beleza. Professora, eu perguntei pro Caio hoje de manhã, Caio, até que horas que você jogou? Ele me respondeu meia-noite, professor. Agora, se ele não achou o bagulho, é porque ele jogou até meia-noite. Professora, em minha defesa, eu joguei. A gente começou a jogar, era de noite já. Eu entrei, professor, já era 6 horas. Já era Aí, 6 horas, eu saí 7, joguei 1 hora. Eu fui dormir, professora. Só que, tipo, eu fui dormir meia-noite. Mas aí eu nunca durmo meia-noite, professora. Eu deitei na minha cama, pus uma série pra assistir, fiquei assistindo, professora. Na hora que eu fui ver, era 2 horas da manhã. Gente, se vocês não criarem uma rotina, uma responsabilidade, não, isso não dá certo. Gente, como é que você vai dormir 2 horas da manhã para poder acordar, sei lá, 6h30, 6h40? Mas esse é o problema. O problema é que eu Quando eu via Jornal Nacional, eu tava só aqui adiantando as coisas. E minha mãe sabe disso. Eu não durmo antes de 2 horas. Eu não consigo. Mas, ô, Caio, tudo na vida da gente é rotina e hábito. Tudo na vida da gente, no início, é difícil. Sabe o que acontece? Isso, uma hora, não vai dar problema. Sabe por quê? Você dorme muito tarde e acorda cedo. A aula, 7 horas da manhã, com certeza, o primeiro, segundo horário, você não está bem. Você não consegue, às vezes, prestar atenção. Isso aí vai te causar um prejuízo. Não tem condição de vocês dormirem 2 horas da manhã para poder acordar às 7 horas todos os dias. Eu não, eu dormi 9 horas, acordei 4 horas da manhã porque tinha um gato batendo na minha porta. Aí eu morri de medo, que eu tive um pesadelo, né? Aí eu acordei assim, ai meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Aí eu fui lá, meu cachorro tava latindo. Pois é, pior gente. que agora eu tô muito bolado que na hora que eu fui olhar meu alarme, meu alarme tava tipo, tava tudo encerrar, que é pra não tocar, tava encerrar. Professor, aí na hora que eu fui ver, eu falei, não, agora eu ferrei. Aí era 8h40, professor. Aí eu, 8 não, deve ser umas 8h10. Aí eu fui pra aula, e aí na hora que eu vi tinha 1 milhão de mensagens do Sidney, professora. Vem. Caio. Professora, Complexo, viu, Caio? o problema é que agora eu tô muito irritado que minha mãe me acordou na ignorância, professora. Não, tô muito Ô, irritado. Caio, vê se, tipo assim, você tem que ter um hábito, por exemplo. Sei lá, você não precisa dormir 8, 9 horas, mas deu 10h30, sei lá, para de mexer em celular, toma um chá, tipo, de camomila. Eu Se tomo um leite. esforça pra você ter o hábito de dormir mais cedo, que senão não vai funcionar. Ô, Caio, eu vou te dar uma dica, Zé. Pega um copo de leite e 3 bisnaguinhas. Você come a bisnaguinha enquanto você toma o leite. Aí fica gostosinho. Começa a criar hábitos para você dormir mais cedo, o Caio, porque não é saudável. Dormir é muito ruim, porque eu durmo quando eu tô cansado. Quando eu tô cansado, aí eu vou dormir. Mas eu não gosto de dormir, porque na minha cabeça uma perca de tempo. Nossa, eu amo dormir, gente. Posso dormir Eu a não gosto tarde de dormir, toda
Quando chegar à noite, eu durmo tranquilamente. Gente, vamos corrigir aqui. Pode falar, acontece? Quando eu durmo que nem uma pedra, professor. Você não tem ideia. Teve um dia que minha mãe tava passando mal. Na verdade, era meu pai. Meu pai tava com dengue e eu também. Professora, só que eu tava melhorzinho da dengue. Aí eu falei, bom, vou dormir, eu tô morrendo de cansaço. Pá, caí na cama e desmaiei. Professora, minha mãe falou que nessa noite, meu pai passou mal de vomitar. E eu tava dormindo tranquilamente. Minha mãe tentou me acordar, não conseguiu. Eu durmo eu durmo bem, mas se alguém acordar, eu acordo junto. Eu não consigo. Eu durmo que nem uma Gente, vamos pedra, lá. você só acorda no dia seguinte. Vamos lá. Espero que o Caio tenha achado, né? Leia o texto e identifique o gênero textual. Qual que é o gênero do texto? Pandemia e desigualdades sociais subnotificadas. É notícia, né? Artigo de opinião. Tá doido, Sidney? É notícia, tá falando sobre notícia? Eu falei que era notícia. Ah, bom, agora eu vou consertar. Sidney, beleza, se você falasse qualquer outra coisa, eu ia entender, mas notícia? O que ela tá noticiando? Sobre a pandemia e as desigualdades que elas trazem. Eu expliquei para vocês que é notícia. Notícia é um texto até mais curto, que chega e fala, por exemplo, homem encontrou uma criança perdida. E aí noticia o negócio. Aqui não está noticiando nada, aqui eu tenho um tema que a pessoa desenvolve, argumenta, defende sua tese. Não tem nada a ver com notícia, Sidney. Ah, filho, na minha cabeça fazia sentido. Qual é o meio? Nossa, Sidney, se você falasse reportagem, mas notícia. Você fala isso pra mim, mas e o cara? O que ele pôs? Não, tá, não tô te xingando, não, Sidney. Não, sei, é porque não, é muito diferente, sabe? A notícia é muito diferente de um artigo de opinião. Caio, o Caio vai entregar para Jesus. Caraca, Caio. Professora, Tá se eu fosse falar que era alguma coisa, eu também ia dizer notícia. Nossa, gente, mas aqui, aí vocês me deixam muito triste, sabe? Porque a gente estudou notícia. Eu falei para vocês as características de uma notícia. Não fique assim. O resto vai ser bom. Só foi isso aí, essa pequena confusão. Deslize. Qual foi o meio de circulação? Botei sites. Aqui, gente, jornais, né? Aqui no caso vai até o Correio Brasiliense. Então, no caso, o meio de circulação, gente, é o jornal Correio Brasiliense, tá? Eu não imagino os negócios desses em jornais. Parece, tipo, muito pessoal. Mas você colocou notícia, né, Sidney? Não, eu botei notícia, mas, tipo, como se fosse mesmo uma notícia. Tipo, Jornal Nacional. Mesmo assim, Sidney, você não vê isso no Jornal Nacional, não? Fechou. Os caras dão umas pontadas nos outros lá. Próximo. O autor. Adalberto Salles Lima. Data de publicação. 10 dos... Cueca. Publicação. 10 do 5. 9 do 5. Postado em... Ele foi postado. Aí só atualizou. Dia 10 do 5 foi só atualização, mas ele foi postado dia 9 do 5. Esse eu não vi. Eu vi o 10 do 5 ali. Letra muito miúda, professora. Eu não enxergo. Desculpa. O tema. Desigualdade na pandemia. Muito bem. Professor, não fica bravo assim, não. Tranquilo. 2. Leia o primeiro parágrafo e faça o que se peça. Resuma com as suas palavras o fato inicialmente constatado pelo autor. Então, vamos lá. O primeiro parágrafo está assim. Os efeitos da pandemia nas sociedades evidenciam questões como colapso na saúde,
aumento da pobreza, crise econômica e política, trabalho remoto, solidariedade e restrição a espaços públicos, mas há outros temas dificilmente destacados, parecendo uma espécie de subnotificação tendenciosa, desde o âmbito internacional até nacional, em especial no Distrito Federal. Como é que você resumiu isso aí? Professor, eu falei que a pandemia Não, lê traz para mim o diversas que você escreveu, Sidney. Você não deve ter começado seu texto com que, não. Você não fez isso. Não. A pandemia traz diversas consequências sociais, como racismo, preconceito, e é isso. Beleza, podia ter colocado assim, a pandemia traz diversas consequências, como igual você citou, e aí você só completa assim, e que muitas vezes não é divulgado pela mídia, porque é isso que ele fala. Porque ó, quando ele vem para o MAS aqui, mas há outros temas dificilmente destacados, parecendo uma espécie de subnotificação tendenciosa, é justamente o fato dos veículos de comunicação não divulgar esses problemas aí da pandemia. O efeito, né, na verdade, da pandemia em relação às questões sociais. Aí você só completa para mim, tá, Sidney? E você, Caio, o que você pôs? Nada. O Caio está subexistindo nas aulas. Professora, não é porque eu acabei de receber uma chamada de telemarketing, professora. Aí eu fui. Só que eu recebi, professora, porque minha mãe mandou baixar o Telegram, porque no serviço dela, quando ela tá mexendo no WhatsApp, o povo pensa que ela tá de bobeira e aí fica xingando ela. Mesmo que eu esteja pedindo alguma coisa, tipo, acabou o pão, compra pão, pede um iFood pra mim aí. Aí tal. Aí, tipo assim, ela fala, vamos no Telegram, porque aí o povo não vai saber de nada. Aí eu acabei de receber uma chamada e eu pensei que era minha mãe. Aí falou, tipo, bom dia, você. Aí eu já desliguei, professor. Que raiva. Teve um dia que uma moça chegou, falou assim, eu tava muito irritado por algum motivo que eu não lembro, mas a moça chegou e falou o nome da minha avó errado. O nome da minha avó é Alaide. A moça falou Alaide. Aí eu fiquei muito puta. Aí eu falei, não, você é Alaide? Falei, não. Aí eu desliguei na cara dela, só de raiva. Vamos lá, gente. Quais exemplos o autor dá para problematizar o fato? Vou dar diversos aqui, né? Colapso na saúde, aumento da pobreza, crise econômica e política, trabalho remoto, até aqui, ó. Colapso na saúde, aumento da pobreza, crise econômica e política, trabalho remoto, solidariedade e restrição a espaços públicos. O que você tinha colocado, Sidney? Sidney. Oi. Sidney. Ui. O que você tinha colocado? Aumento da pobreza. Só isso. Aí agora eu botei colapso da saúde, crise política, trabalho remoto e etc. Cara, você não achou nem a sua atividade? Professora, no meu caderno de português é impossível achar alguma coisa. Ô, Sidney, Caio, se você não se organizar, eu vou começar a tirar ponto. Numa boa, não tem condição nenhuma de você participar da aula desse jeito. Não tem. Professora, eu lembrei porque eu não tava achando, sabe por quê? Eu tinha feito no Word e desliguei o computador. Não tem condição nenhuma cara, de você chegar e ficar na aula só como um ouvinte. Calma aí, professor, rapidinho, que esse aqui não é meu caderno de português. Ou pode achar no caderno de redação também. Ou não tem condição nenhuma isso, gente. O meu caderno de literatura e redação são os mesmos. Aí eu não diferencio muita coisa, não. A matéria é bem igual, então.
Você quer dizer essa aqui, atividade, leia o texto, identifique o gênero textual, o meio de circulação, o autor, Isso. tá aqui. Questão 3. Tese é o que comumente chamamos de opinião, ponto de vista, posicionamento crítico. É ela a parte fundamental para a existência de um texto argumentativo. A partir dessa informação, responda: qual é a tese do texto lido? Então, gente, presta atenção. Todo texto argumentativo, independente se é artigo de opinião, se é um editorial, se é uma dissertação, ele precisa ter uma tese. A tese é aquilo que o autor vai defender o texto inteiro. Então, a tese sempre vai aparecer na introdução. No caso do artigo de opinião que nós estamos estudando, os 2 primeiros parágrafos que são a minha introdução. Quando eu pedir para vocês produzirem, vocês não vão precisar de escrever 2 parágrafos de introdução, porque vocês vão fazer um texto menor. Mas esse texto, como ele é um pouco maior, eu tenho 2 parágrafos de introdução. E aí, no desenvolvimento, ele vai ali trazer argumentos para defender a posição que ele colocou ali na introdução. Tá, gente? Que a gente chama de tese. Então, tá pedindo? Qual é a tese do texto lido? Qual é a... Que a Pode falar. Pode falar? Tá bom. Que a pandemia esconde a desigualdade. Pode ser. Não, não é isso. Não é que a pandemia... Não é isso, não. Eu vejo. Eu tinha botado isso, mas... Vão colocar, gente, que a tese dele é quase que o título, tá, gente? A tese dele é quase o título. Então, vocês vão colocar que pode até colocar, só para não colocar exatamente o título, vamos colocar as subnotificações da desigualdade social em tempos da pandemia. Só para não colocar igual o título. Vamos colocar as subnotificações da desigualdade social na pandemia. Professora, depois da sua aula é recreio, né? Isso. Nossa, é porque eu não fui no primeiro horário, então eu fiquei todo bugado. Caio também não foi o primeiro horário, não? Acho que só foi a Anne, e depois ela mandou mensagem que tava passando mal. Pronto. Corrigiram a questão 3? Calma aí. Sim. Nosso problema é que de fazer na cama, olha que fica uma bagunça, um bagulho cheio de borracha. Nossa, Deus, que nojo. 4. No segundo parágrafo, retire um fato e uma opinião. Gente, o texto argumentativo, o artigo de opinião, por mais que ele expresse a sua opinião, ele vai, obviamente que ele vai trazer trechos que evidenciam a sua opinião. Porém, ele deve se pautar em fatos, tá, gente? Por exemplo, eu quero dar minha opinião. Para que eu convença o outro, para que o outro não discuta aquilo que a minha opinião, sobretudo quando são opiniões polêmicas, eu tenho que trabalhar com argumentos. Argumentos, eles têm que ser em cima de fatos e não de achismo. O tempo todo eu tenho que trabalhar em cima de fatos e não de achismo. Então, se eu falo, por exemplo, o Brasil é um país legal. Tem gente que pode discordar de mim. Só que para que eu convença, né, essa pessoa de que a minha opinião, ela para que eu sustente a minha opinião, eu preciso trazer o quê? Argumentos. Então, eu vou citar inúmeros fatos e não achismos para defender aquilo que eu acho. Entenderam? Então, vamos lá, no segundo parágrafo. Um fato.
Um dos Eu primeiros botei casos assim. que me chamaram a atenção foi refere-se à modernização do papel do Estado e dos serviços sanitários públicos. Isso aí. Eu botei, talvez muita defensora do Estado mínimo esteja revendo seu posicionamento. Não, aqui é opinião, tá? Aqui, um dos primeiros casos que me chamaram a atenção se refere é o que o Caio falou, tá? Em termos aqui, um dos primeiros casos que me chamaram a atenção se refere à potencialização do papel do Estado e dos serviços públicos gratuitos, como o Sistema Único de Saúde em termos de crise econômica e sanitária. Então, isso é um fato. Agora, opinião. Talvez muita gente defensora do Estado esteja revendo seu posicionamento, é o que ele acha. E também é irônico e, ao mesmo tempo, complexo ver o mercado, mais uma vez, pedindo... Não, é só essa parte mesmo que é a opinião. Talvez muita gente defensora do Estado mínimo esteja revendo seu posicionamento. Próximo. O terceiro parágrafo inicia-se com o termo em geral. Substitua esse termo por outro equivalente. O que vocês colocaram? Botei normalmente. Pode ser normalmente, geralmente também, tá? E aí tentar entender que esse em geral, ele faz com que o terceiro parágrafo se conecte com o segundo. Eu tenho que pensar sempre em termos, gente, em conectivos, ou seja, de conectar mesmo um parágrafo com o outro, para eu o quê? Ir amarrando. Professora, comumente também dá, né? Uhum. Ah, Tá gastando, hein? cabuloso, Próximo. professora. Ainda no terceiro parágrafo, o autor faz uma afirmação polêmica. Qual é? Vamos lá no terceiro parágrafo. No terceiro. Eu falei que existe uma seleção tendenciosa. Exatamente. Cadê borracha? Cadê borracha? Cadê alguém? Tem nota? Existe uma seleção tendenciosa de formações a ponto de inviabilizar determinadas realidades sociais. Não precisa nem colocar o inclusive, não. Só colocar. Existe uma seleção tendenciosa de informações a ponto de inviabilizar determinadas realidades sociais. Gente, dificilmente um artigo de opinião ou um texto argumentativo não vai tratar uma polêmica, tá? Sempre vai vir em cima de algo que é para ser discutido. E a gente discute algo que é o quê? Polêmico. Então, essa fala dele é polêmica, porque ele está acusando a mídia de não ser claro, de não falar de todos os problemas. Posso ir, Caio? Pode. 7. No quarto parágrafo, qual argumento o autor utiliza para desenvolver a afirmação feita no terceiro parágrafo? Então, qual argumento ele usa na hora que ele afirma exatamente isso? Existe uma seleção tendenciosa de formações a ponto de viverizar determinadas realidades sociais. Na verdade... O olhar da grande mídia sobre alguns assuntos não traz especificidade. Na verdade, é quase o parágrafo inteiro, tá, gente? Eu não vou escrever isso tudo, não. Coloca pelo menos uma reticência, coloca entre aspas, tá, gente? O olhar da grande mídia sobre alguns assuntos. Então, ele está argumentando. Ele afirma que existe uma seleção aí, ou seja, que não se fala tudo, e aí no outro parágrafo ele vai desenvolver essa afirmação dele.
o olhar da grande mídia sobre alguns assuntos não traz as especificidades dos impactos da pandemia em diferentes grupos raciais, étnicos e de classe, Aí, se acertei, só limitando, faltou as reticências. se limitando às taxas de contaminação e morte em áreas urbanas, rurais e por faixa etária. E aí, gente, presta atenção. Lembra que eu falei com vocês que tem que trabalhar isso com fatos? E aí, muitas vezes, os fatos eu preciso tirar de algum dado, um dado confiável. E aí ele tira de onde? O boletim epidemiológico sobre a Covid da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Ou seja, essa afirmação que ele trouxe, esse argumento que ele trouxe, ele não trouxe da cabeça dele. Ele se baseou em algum dado, em uma pesquisa séria. Tanto que eu acho que essa é até a resposta à próxima questão. E, ó, exatamente, de onde o autor tira informações para comprovar suas informações? Justamente do boletim epidemiológico sobre a Isso Covid mesmo. da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Certinho? Certo aí, cara? Mais ou menos. Então corrija, meu amor. Pronto, vai. Questão 9. Que comparação o autor faz no quinto parágrafo? Então, vamos lá para aqui primeiro. Eu falei que é de pessoas infectadas e mortas. Exatamente. Mas aí você tem que colocar também, deixa eu ver se ele fala sobre a questão social aqui. Pode ser. Mas aí você coloca que isso se deve a fatores sociais e econômicos, né? Você colocar a diferença entre pessoas infectadas e mortas devido às questões sociais e econômicas. Botei. Tá corrigindo, Caio? Uhum. Uhum. Pronto, vai. Após essa comparação, o que o autor conclui no sexto parágrafo? Que a Covid-19 não é tão letal. Peraí, A não ação generalizada do vírus. peraí. 1, 2, 3, 4, 5. No sexto, né? Peraí, é no sexto parágrafo? É. Deixa eu contar aqui, então, gente. 1, 2, 3, 4. Se levarmos em consideração que a maioria dos brancos... Então, qual que é a conclusão que ele tira? A maioria dos brancos mortos. Não. Que a maioria das mortes estão onde, gente? Na periferia. Se levarmos em consideração que a maioria dos brancos mora em áreas mais privilegiadas, e aí ele cita as áreas privilegiadas lá do Distrito Federal, e os negros nas áreas menos privilegiadas, é possível deduzir que a letalidade da Covid incide maior sobre negros e pobres. Ou seja, o que ele conclui? Que as pessoas, letalidade é morte, né? A maioria das pessoas, a maioria, não todas, né? Óbvio. A maioria das pessoas que morrem por Covid são quem? Negros e pobres. Próximo. No sétimo parágrafo, o autor chega a uma conclusão. Qual é?
sobre as falsas falsas contradições. O que acontece, gente? Eu vou ler esse parágrafo todo para vocês entenderem qual a resposta vocês dão, tá? As falsas contradições entre economia e saúde, dinheiro e pessoas estão no centro do debate público no Brasil e no mundo. Na verdade, gente, o maior problema da Covid são as mortes, isso é óbvio, né? Mas a maior polêmica da pandemia é justamente isso aqui, ó. Isolamento e a questão do isolamento e economia. E aí ele fala que isso é uma falsa contradição. Ou seja, que a economia ela não se opõe à saúde. Ou seja, o isolamento não se opõe à economia. Pessoas estão no centro de debate público no mundo. Enquanto a OMS, os profissionais de saúde, recomendam medidas de contenção do vírus para preservar vidas, o governo de Bolsonaro quer o controle da situação em prol da economia. Controle é sinônimo de gerenciamento e o discurso do presidente é que a economia não pode parar, apesar dos milhares de mortes inevitáveis. Esse discurso considera pessoas trabalhadoras comuns como peças de reposição. Aí vem, portanto, que é um conectivo de conclusão, ele vai concluir o quê? Então, ele vai colocar o seguinte: o autor conclui que, segundo o governo, né, a saúde da economia é mais importante que a saúde das pessoas. Então, gente, ele conclui, a conclusão que ele tira é baseada na forma que o Bolsonaro governa o país. Não é uma conclusão dele, não é aquilo que ele acha. Então, o que ele conclui nesse parágrafo, gente, é baseado na forma que o governo está conduzindo a pandemia. Então, na hora de colocar a resposta de vocês, eu preciso que vocês deixem isso claro. Porque ele se opõe a isso, né? Vocês vão colocar. O autor conclui, vírgula, né? Baseado na posição do governo, vírgula, que, aí coloca, a saúde da economia é mais importante que a saúde das pessoas. Pronto. Ela caiu. A outra. Qual conectivo introduz essa conclusão? Eu acabei de falar. Qual é, gente? Conectivo. Qual é o conectivo? Eu tinha falado aí, eu esqueci. Olha lá no parágrafo. Aqui, ó. Tá. Qual é? Portanto, né, gente? Né? Aí vem. O autor comunga dessa conclusão? Ou seja, ele compartilha dessa conclusão? Não. Não. 14. Qual é o conectivo que introduz a conclusão? A conclusão do texto, não do parágrafo, tá, gente? Substitua esse termo por outro equivalente. Ele usa qual o conectivo aqui, gente? Por fim. Por fim. Eu posso substituir por qual? Não coloco portanto, não, porque vocês já usaram portanto. Assim sendo. Assim Sendo sendo. Você colocou o quê? Sendo assim. Dia 15 eu não fiz nem exercício.
15. Relê a conclusão mais geral a que o autor chega e indica qual é o seu maior objetivo com o texto. Então, olha, por fim, algumas recomendações da OMS são replicadas nos países para conter a velocidade da transmissão da Covid. Neste momento, é ficar em casa e sair só se necessário. Felizmente, grande parte da população, não sei nem se é grande parte da população, segue essas e outras recomendações por serem as mais adequadas. O ideal seria que todos aderissem à ação preventiva e de contenção. Qualquer decisão diferente adotada pelas pessoas poderá ter natureza política e ideológica à beira do achismo esquizofrênico. Qual é o objetivo dele nessa conclusão? O objetivo? Tá, calma aí. O objetivo dele é falar o que está acontecendo. O que a gente tem que fazer, mas o que a gente não realiza. Na verdade, o objetivo dele, gente, vou colocar, tipo, aconselhar, né, as pessoas a seguirem o quê? As recomendações da OMS. E aí ele também reforça, ou vocês podem colocar que ele aconselha ou que ele reforça as recomendações da OMS. Resumidamente é isso, né? Na hora que ele fala, por exemplo, que quando ele fala qualquer decisão diferente adotada pelas pessoas, poderá ter natureza à beira do achismo esquizofrênico aí, é justamente as pessoas que vão de encontro com aquilo que a Organização Mundial da Saúde fala, vai ser um problema. Então, vocês podem falar que ele só reforça as recomendações da Organização Mundial da Saúde. Gente, a última questão eu vou deixar para a próxima aula, tá? Porque eu preciso explicar para vocês o que é paráfrase. Beleza? Fechou. Então não é para fazer? Não, por enquanto não. Eu vou explicar o que é paráfrase e aí vocês vão fazer. Beleza? Então, até amanhã.